Pai, em Teu nome, Senhor, eu oro para que o Senhor venha se fazer presente, venha estar conosco. Pai, em Teu nome eu oro para que o Senhor venha estar presente, venha trazer entendimento da Tua palavra, venha alcançar vidas e corações, venha fazer o Teu sobrenatural, restaurando, salvando, libertando e transformando. Assim como o Senhor fez, Senhor, na minha vida e na vida de muitas pessoas ao longo dos anos, assim eu oro para que essa pessoa que vai ouvir esse áudio, vai ver esse vídeo, seja também alcançada com Tua salvação e com Tua graça. É o que eu oro no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje eu vou dar continuidade aqui ao discipulado. Hoje é o vídeo 2, a aula 2, e vamos falar sobre, ainda continuar a falar sobre autoexame. O porquê que eu preciso de Deus, autoanálise, examinar a si mesmo, ver em você mesmo que existe uma necessidade, que essa necessidade só pode ser suprida ou atendida pelo próprio Deus que te criou e que te formou. E Ele é capaz de atender essa demanda. Então, para nós entendermos isso, é necessário fazer uma autoanálise, eu examinar a mim mesmo. E para te ajudar nesse processo de autoanálise, e nesse processo, nesse período que nós vamos estar estudando sobre essa temática, te ajudar a entender melhor você e o seu relacionamento com Deus e a importância de Deus nas nossas vidas, eu vou falar uma palavra da parte de Deus que está em Mateus 13. Lá em Mateus 13, Jesus ele contou uma parábola para que as pessoas entendessem, assimilassem, e algumas delas não entenderam, mas os discípulos de Jesus souberam da parábola. Jesus explicou essa parábola e agregou muito valor para eles. Eu acredito que também vai agregar muito valor para nós. E lá em Mateus 13, a partir do versículo do 3 ao 9, vai estar contando a parábola que Jesus falou. E foi a seguinte: E falou Jesus, e falou-lhe muitas coisas. Quem? Jesus. Por que meio? Por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Aqui já nos conta qual era a situação. O contexto: um homem que estava com semente na mão, aquele homem que planta, que vai na terra, que planta a semente. Esse homem saiu com algumas sementes e ele foi fazer essa plantação, ele foi semear, ele foi plantar. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Ou seja, esse homem estava com essas sementes, e quando ele foi semear, no caminho onde ele ia semear, ele semeou, ele jogou a semente, só que caiu. Ela caiu pelo meio do caminho. E como não caiu em lugar nenhum, ficou desprotegida, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. O mesmo semeador que deixou a semente cair na beira do caminho, agora jogou a semente e caiu entre as pedras. E entre as pedras, apesar de ter uma quantidade de terra, não é suficiente para ter raiz, para se aprofundar. Então, quando cresceu, o sol secou aquela raiz, aquela semente que estava brotando, secou e morreu. Mas, vindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A mesma coisa, jogou a semente, caiu onde tinha espinho, os espinhos com o passar do tempo cresceram, e aí matou aquela semente, que geraria algum fruto, produziria alguma coisa. Não permitiu que aquela semente desse frutos ou crescesse, né? E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 1 para 100, ou seja, uma semente produziu 100, e outro a 70, e outro ainda a 30. Uma semente produziu 100, outra semente produziu 70, e outra semente produziu 30. Então, essa é a parábola que Jesus contou. Ele explicou, Jesus estava no cenário ali, junto com outras pessoas. Algumas pessoas estavam ouvindo o que ele tinha a dizer, estavam aprendendo com ele, querendo saber mais. Alguns entendiam, outros não entendiam, a maioria eu acredito que não entenderam. E ali Jesus, ele contando essa parábola, ele explicou e as pessoas, elas não entenderam. Então, quando Jesus se afastou dessas pessoas, ele foi e reservou para ele os discípulos, que são 12. E reservou para ele os discípulos e ele explicou o que ele queria dizer com essa parábola. E a explicação de Jesus para nós vai ser extremamente necessária, porque vai mudar muito a nossa perspectiva de relacionamento com Deus a partir do entendimento dessa administração, dessa palavra. Então vamos lá. E a explicação que Jesus ele contou para os discípulos a respeito dessa parábola, que vai servir para nós hoje, é a seguinte: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. E é isso. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, ou seja, arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nesse primeiro versículo aqui, que Jesus está explicando a parábola,
tem uma lição extremamente importante. Primeiro, ouvindo alguém, é necessário nós ouvirmos a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, vai estar escrito que a fé, no decorrer do capítulo, a fé ela vem pelo ouvir a palavra. E só é possível eu ouvir a palavra de Deus em um ambiente que favoreça um relacionamento com Deus. É pouquíssimo provável eu conseguir ouvir a palavra de Deus ou conhecer a Deus se eu estiver na balada, se eu estiver na curtição, na farra ou em qualquer outro lugar. É mais provável que eu ouça a palavra de Deus em um ambiente que é propício para isso. Qual é o ambiente que eu escuto a palavra de Deus? Eu vou para a igreja. E qual é a igreja que eu costumo ir que fala da palavra de Deus? É uma igreja onde abre a Bíblia e me explica o que está sendo lido ali, me explica o texto, me fala sobre Jesus. Eu sou da Igreja Batista, e a Igreja Batista é extremamente fervorosa no estudo da palavra, ou seja, eu consigo conhecer Jesus, eu consigo entender, eu consigo viver um relacionamento com Deus por meio da palavra. Por quê? Porque eu ouço a palavra, eu entendo a palavra. E é o segundo ponto. O primeiro ponto é isso, é necessário ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Segundo, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. O segundo ponto é que eu preciso entender a palavra. Não adianta eu ir para a igreja por obrigação e não entender a palavra. Se você entrar na igreja e não entender, procure ir novamente. Procure ir novamente. Vai novamente. Se você vai para a escola e você não entende determinado assunto na faculdade, o que acontece? Você se aproxima do professor, separado dos demais alunos, e pede ajuda. Exatamente assim acontece quando nós não entendemos a palavra. Nós abrimos a Bíblia, lemos, não entendemos, vamos lá no YouTube e eu vejo o que está sendo falado a respeito daquela palavra. Ou então eu vou no pastor e eu pergunto ao pastor, pergunto a um irmão que é mais velho da igreja, a respeito daquela palavra. Por quê? Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, vai estar escrito: eu imploro a vocês que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto, eu ir para a igreja, eu ouvir a palavra, é algo racional. Eu preciso entender, eu preciso saber, eu preciso conhecer o motivo que me trouxe ali, o porquê que eu preciso de Deus, o porquê que eu preciso ouvir a palavra, qual é a importância da palavra na minha vida. Uma vez que eu entendo isso, eu começo a absorver aquela palavra, eu começo a viver aquela palavra na minha vida. E só assim é possível produzir algum fruto. Caso contrário, vai acontecer isso que está escrito aqui. Vem o maligno e toma, e tira, e arranca. Se nós vamos à igreja, ouvimos a palavra e não entendemos, o maligno vem e arranca do nosso coração aquela palavra. E não tem efeito nenhum. Deixa de ter algum efeito. Então vamos lá. Porém, o que foi semeado entre as pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E esse texto vai trazer algumas lições para nós, que vai ser extremamente importante. Vamos entender o que o texto está nos informando aqui. Jesus vai falar bem assim: o semeador semeou entre as pedras. Olha o terreno, entre as pedras. Vamos lá. E quando chegou a angústia, ou seja, aquela semente foi semeada, só que o terreno era entre as pedras e não tinha muita terra, então não conseguiu criar raiz. O que aconteceu? Nasceu, o sol apareceu depois de um tempo, porque demora para nascer, é um processo para nascer, é um processo para crescer. O sol nasceu e secou aquela semente. E isso é a palavra. E a parábola que está por trás é a seguinte: o que ouve a palavra recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. O que significa então? A primeira coisa, o que significa eu ter raiz em mim mesmo? Significa eu conhecer a palavra. Por quê? Se eu conheço a palavra, quando vir as armadilhas, quando vir a tentação, quando vir o pecado, eu vou estar alicerçado, eu vou estar consolidado, vou ter raiz para ficar de pé. Agora, se eu não conheço a palavra, o que acontece? Eu acabei de entrar na igreja, recebi a palavra, mas eu não conheço a palavra, eu não estou buscando conhecer a Bíblia. O que acontece? O inimigo ele usa as estratégias dele. Por exemplo, eu ainda estou no processo, se eu aceitei Jesus, eu estou no processo de libertação. Ou seja, eu estou abandonando, eu estou deixando de lado as coisas que eu fazia antes. Eu aceitei a Jesus, mas antes eu mentia, eu estou deixando a mentira. Antes eu roubava, eu estou deixando de roubar. Antes eu adulterava, eu furtava, eu mentia, eu enganava.
eu fazia as coisas que desagradam a Deus, eu era fofoqueiro, eu estou deixando. E nesse período onde eu estou deixando as coisas que desagradam a Deus, até eu ser um varão, até eu ser alguém que agrada a Deus, demanda tempo. E nesse momento onde eu estou passando pelo processo, é onde acontece isso aqui. Chegando, não tem raiz em si mesmo, chegando a angústia. Ou seja, eu caí, eu pequei, eu fiz algo que desagrada a Deus. E como eu não conheço a palavra, eu não sei o que fazer. Eu simplesmente abandono tudo e volto para trás, porque eu não me sinto digno. Eu não me sinto merecedor. Como que eu aceitei a Jesus, eu sei que tudo ia ser mil maravilhas, tudo ia dar certo, eu não ia mais fazer aquilo que eu fazia antes, e eu estou fazendo o que é errado. Então eu escolho voltar para trás. Ou seja, eu não tenho raiz, eu não conheço a palavra, eu não sei o que a palavra fala quando eu caio, eu não sei o que a palavra diz. E a palavra fala o seguinte: filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês pecarem, lembra sempre que tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, que intercede por vós com gemidos inexprimíveis. 1 João capítulo 2. Ou seja, se eu conheço a palavra, eu tenho base, eu tenho estrutura, eu consigo ficar de pé. A outra referência está em Ezequiel 18. Ezequiel 18 vai estar escrito assim: porque o Senhor Deus, Ele não se alegra na morte do ímpio, antes que o ímpio. Quem é o ímpio? É a pessoa que faz aquilo que desagrada a Deus. Deus, ele não fica feliz com essas pessoas que desagradam, não fica feliz com a morte dessas pessoas. Pelo contrário, a vontade de Deus antes que o ímpio se arrependa, se converta do seu caminho, ou seja, abandona as práticas, aquilo que ele fazia antigamente e se torna e comece a fazer aquilo que agrada a Deus. Essas duas referências nos apontam que quando nós andarmos ou fizermos algo que desagrada a Deus, devemos nos arrepender, devemos orar, pedir perdão, crer que Jesus Cristo nos perdoa, levantar da onde nós estamos, não voltar para o pecado e seguir em frente, prosseguir, porque nós estamos num processo até estarmos estruturados para ficar de pé e resistir ao pecado, à tentação e lutar contra e dizer não. Então, nesse primeiro momento, nós vemos que quando chega a angústia, ou seja, quando vem essas adversidades, a pessoa que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, retorna para trás, volta para trás, abandona tudo. Um outro exemplo que a gente vai falar na palavra que é e a perseguição por causa da palavra. Essa perseguição por causa da palavra é um cristão, a pessoa que aceitou Jesus, mas o pai não, a mãe não, a esposa não, os filhos não. Então, essa pessoa vai ter uma dificuldade a mais. Por quê? Porque a conduta dessa pessoa vai começar a ser diferente. Por exemplo, eu aceitei a Jesus, mas na minha família tem pessoas que não aceitaram. Então eu vou para o aniversário de algum familiar meu, eu vou para o aniversário da minha mãe. Lá no aniversário da minha mãe, começa um pancadão. As pessoas que não conhecem a Jesus vão começar a colocar um pancadão, uma música, e vai estar curtindo. As pessoas não são obrigadas, elas não são obrigadas a crer naquilo que eu acredito e a seguir aquilo que... Elas não são obrigadas a fazer aquilo que eu acho certo, não são. Eu tenho que entender que eu aceitei a Jesus, que eu conheço a Cristo e que eu tive experiências que me fizeram entender que a vida é muito mais do que só existir. Me fizeram entender que a criação aponta para alguém maior, aponta para o Criador. As experiências que eu tive me fizeram entender que não é possível que eu fui feito, que eu vivo 80 anos por acaso, que eu vivo um período que a maioria das pessoas vive por um período de tempo por acaso. Eu acredito que tem um propósito, que alguém projetou a nossa vida, nos fez para um propósito. Então, as experiências que eu tive com Deus me fizeram acreditar e crer e viver coisas extraordinárias, mas as pessoas que estão ao meu redor não. Então eu não posso julgar essas pessoas, eu não posso exigir dessas pessoas. Eu posso o quê? Ser uma luz e sal para elas. Eu posso me apresentar para elas como sendo referência de cristão. E elas, olhando a referência, vão decidir por si mesmas se vão querer esse caminho para elas ou não. Entende? Então há um conflito nesse momento. O esposo, às vezes, a esposa talvez não seja, o esposo talvez não seja. Então nós temos que ter uma sabedoria para lidar com essa situação. E nesse exemplo que está citando aqui, nesse momento onde a perseguição por causa da palavra, a pessoa que não tem raiz, não conhece a palavra, não entendeu a Bíblia, não conheceu a palavra, não tem contato com a palavra de Deus, retorna para trás. Abandona tudo e volta. Por quê? Porque não conheceu a palavra. E a palavra do Senhor nos ensina em João que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, se eu conheço a verdade, eu sou liberto. Se eu conheço a verdade, eu não vou acreditar em mentiras. Por quê? Porque eu conheço a verdade. E o outro exemplo que Jesus falou, citou aqui a respeito do semeador, e o outro exemplo que Jesus falou a respeito do semeador é: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que significa isso? Significa que as pessoas ouviram a palavra de Deus, mas
O primeiro exemplo que Jesus fala aqui é os espinhos, a palavra, fala a respeito dos cuidados deste mundo. A pessoa até acredita em Jesus, até vai para a igreja, mas quando chega a quermesse, volta para trás. Mas quando chega o Natal, volta para trás. Mas quando chega o Carnaval, volta para trás. Por quê? É os cuidados deste mundo, aquilo que o mundo tem a oferecer, é os pratos, é as propostas. Então, se eu ouço a palavra de Deus, mas eu não crio, mas eu tenho o mundo dentro de mim, eu fico infrutífero. Eu não consigo frutificar, eu não consigo permanecer. Por quê? Porque o mundo está dentro do meu coração. Então é necessário que o mundo saia para que eu guarde a palavra e produza frutos. Senão, eu vou ser aquela pessoa que acredita em Deus, mas que vive de forma totalmente contrária. Entende? Então é um processo, e essa pessoa aqui que foi semeada entre os espinhos, tem o cuidado do mundo. Quando vem o mundo com a proposta, quando vem as festas, as tentações, os pratos, abandona Deus e vai viver os momentos. E o outro exemplo que Jesus falou aqui, ainda nesse texto, e a sedução das riquezas sufocam a palavra. O que significa sedução das riquezas? Eu sou um empresário, e eu como empresário, sou bem sucedido financeiramente. Então, por que eu vou para a igreja? Por que eu vou buscar a Deus? Eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu sou bem financeiramente. Por que eu vou buscar a Deus? Não estou doente. Por que eu vou buscar a Deus? Ou até eu posso ir buscar a Deus, eu vou lá buscar a Deus porque me falaram que é certo, né? Então eu vou para a igreja nos domingos, ouço a palavra, mas, sabe, aquele coração duro, a palavra está falando, nossa, que hora vai acabar o culto? Nossa, eu tenho que fazer tanta coisa, olha, minha empresa, meu... Ou seja, a riqueza está tomando sua mente, seu coração, e não tem espaço para Deus. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala o seguinte, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que significa essa parábola? Essa parábola significa que uma agulha é duas montanhas muito próximas umas às outras, e nessa montanha, próxima uma das outras, para passar, é necessário tirar do camelo toda a carga. É necessário retirar todo o peso, toda a carga, toda a bagagem, e o camelo passa curvado. Ele se abaixa e vai passando ali apertado, espremido, e depois a bagagem. Ou seja, assim também é o reino dos céus. A porta é estreita. Para mim entrar no reino dos céus, para mim alcançar a salvação, eu preciso abandonar aquilo que é pecado, abandonar aquilo que é errado, deixar para trás. Não é um processo que acontece, na maioria das vezes, do dia para a noite, mas o fato de eu permitir que Deus faça o trabalho dele na minha vida. Como que eu permito? Quando eu vou para a igreja, quando eu ouço a palavra, quando eu sigo aquilo que está sendo recomendado que eu faça, quando eu começo a abrir mão de certos prazeres, de certas coisas que desagradam a Deus, quando eu começo a mudar as minhas falhas, mudar o meu jeito errado para agradar a Deus. Isso é o quê? É tirar a carga. Quando eu tiro a carga, eu consigo entrar no caminho apertado e consigo chegar até o outro lado, que para nós é a nossa salvação. E nesse exemplo aqui, o que acontece? Então a riqueza está sendo um empecilho para essa pessoa ouvir e guardar a palavra e produzir fruto. Então essa pessoa fica o quê? Infrutífera. Nesse exemplo aqui, essa pessoa que tem todo esse contexto fica infrutífera. Aqui foi semeada entre os espinhos. Os espinhos sufocam. A riqueza, a sedução sufoca. E essa pessoa abandona Deus. Abandona a fé e volta para trás. Até gosta, mas volta para trás. Né? Vamos lá. O próximo exemplo é: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Uma semente produz 100, a outra semente produz 70 e a outra semente produz 30. E aqui o exemplo que Jesus está dando é o que foi semeado em boa terra. O que é ser semeado em boa terra? E a resposta é: ouve e compreende a palavra. Se eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, e eu compreendo a palavra, a consequência é produzir frutos. Se eu vou para a igreja, ou se eu ouço a palavra de Deus e deixo essa palavra entrar no meu coração, e eu começo a pensar a palavra que está sendo falada e a minha vida. A palavra que está sendo falada e a minha vida. Olha, a palavra está falando para mim não fazer isso, e a minha vida eu faço. A palavra está falando para mim não agir desse jeito, e na minha vida eu faço. Então, eu ouço a palavra e eu trago para a minha vida. Essa pessoa que ouve e entende, que é aquilo que eu mencionei de Romanos 12, do culto racional, racionalmente eu entendo que eu tenho uma necessidade de Deus, eu entendo que eu preciso, que eu dependo, eu entendo que Deus não nos fez à toa, mas foi para um propósito, eu entendo que existe Deus Salvador, Jesus Cristo Redentor, o Espírito Santo Consolador, a salvação e a remissão dos meus pecados. Quando eu entendo isso, eu produzo fruto. Eu começo a produzir fruto, eu começo a ser produtivo. Que fruto é esse? Nós vamos ver dois exemplos. A primeira pessoa é a pessoa que não acredita em Deus. E a segunda pessoa é a pessoa que acredita em Deus.
A pessoa que acredita em Deus e que vai para a igreja, que essa pessoa aqui, que é uma boa terra, que ouve a palavra e compreende, ela começa a andar de acordo com Deus. Então, se ela fumava, ela para de fumar. Por que ela para de fumar? Porque é algo que desagrada, porque está matando a carne. A natureza dela está morrendo. A carne está morrendo. E nós somos templo do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que vai denegrir, que vai nos fazer mal, está afetando o Espírito, está afetando o templo. E Deus não se agrada, porque nós somos templo, nós somos casa do Espírito Santo. Então, nós temos que ser e agir e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, essa pessoa parou de fumar, parou de beber, parou de se prostituir. Ou seja, o canudinho que o inimigo estava sugando, porque essa pessoa que antigamente fumava 3 maços de cigarro, pagava não sei quantos reais em combo de cerveja, combo disso, daquilo e tudo mais, consumia muitas coisas, ia na casa de prostituição, ficava com várias mulheres, gastava todo o dinheiro. O inimigo só estava sugando a vida, a saúde e o dinheiro dessa pessoa. Estava sugando a vida, a saúde e no final ainda ia levar ela para o inferno. Mas agora essa pessoa se converteu dos maus caminhos, entendeu a palavra, entendeu a sua necessidade e está buscando a Deus. Ou seja, o inimigo perdeu a legalidade dessa pessoa. Agora essa pessoa, o dinheiro dela está sendo para a família, o dinheiro dele está sendo para a família, o dinheiro que gastava na bebida, na balada, sai com a família, investe na igreja, investe na obra, investe na casa, investe na esposa, vai para a academia, está crescendo, constrói empresa, constrói um negócio, monta alguma coisa, está evoluindo, está indo para cima. Por quê? Porque entendeu que a vida longe de Deus é tudo em vão. E a vida com Deus tem um propósito. Olha a diferença, a pessoa estava aqui embaixo, no fundo do poço, na sarjeta, e conheceu a Deus, e começou a viver aquilo que Deus ensina para que viva, e começou a ter a vida transformada. Conheceu uma esposa, teve filhos, se casou, teve filhos, começou a ter uma vida abençoada, começou a investir o dinheiro, começou a prosperar, começou a crescer, comprou carro, comprou casa. Tudo isso por quê? Creu na palavra de Deus. Agora, olha o outro lado. A pessoa ouviu a palavra, mas não guardou. Satanás continua com um canudinho, sugando a vida financeira, sugando a saúde, sugando as emoções dessa pessoa. Essa pessoa anda em depressão, anda em bebedice, anda em prostituição, anda na fornicação, anda nas coisas erradas, trai a esposa, bate nos filhos, briga com todo mundo, fuma virado uma caipora, fuma bastante conteúdo, fuma muito, bebe muito, só anda largado pelas ruas, bêbado. Ou seja, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Eu não julgo essas pessoas, eu só entendo que ainda não foi iluminada, não conheceram a verdade. Porque se conhecer a verdade, ela nos libertará. Ela nos libertará. Então, nesse exemplo aqui, essa pessoa, ela ouviu a palavra, creu na palavra, entendeu e começou a viver de forma diferenciada. Começou a viver aquilo que a palavra direciona para que ela viva. Certo? Então, entendendo isso, nós vamos saber, o vídeo passado eu até falei, qual é a nossa condição? A nossa condição longe de Deus é morte. E por que nós estamos nessa condição? Porque Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas quando Deus nos fez, Satanás apareceu lá naquele ambiente e sugeriu a mulher para que provasse daquilo que Deus falou que não era permitido. E seduziu ela. E ela acreditou na palavra de Satanás e desacreditou da palavra de Deus. Duvidou da palavra de Deus. E a consequência disso foi que todas as pessoas, desde os primeiros homens, Adão e Eva, em diante, se tornaram inimigos de Deus. Por quê? Porque se nós éramos a imagem e semelhança de Deus, quando o inimigo nos fez cair, nos tornamos a imagem e semelhança do maligno. E nos afastamos, porque o pecado não pode existir diante de Deus, porque seria consumido. Então, se o homem ficasse diante de Deus, seria morto, seria consumido. Então, nesse momento, o homem perde o direito de estar próximo, de ter um relacionamento com Deus. E esse direito retorna para nós de uma outra forma, porque assim que Deus, ele sentencia, ele dá a sentença, olha, serpente, agora você vai rastejar. Mulher, agora você vai ter dor de parto. Homem, você vai trabalhar e comer do fruto do seu suor. Assim que Deus declara isso, ele fala mais uma coisa. Da semente da mulher. Ou seja, alguém que vai nascer da mulher vai esmagar a serpente. E essa palavra se cumpre. Quando que isso acontece? Quando Jesus vem. Quando Jesus ele vem, ele nasceu de forma natural. Nasceu, cresceu, se desenvolveu. Quando ele cresceu no seu ministério aos 30 anos, já começou o sobrenatural, o agir de Deus. Ele mostrou para o inimigo que onde o homem pecou, ele não pecou. Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E Satanás, assim como no Jardim do Éden, apareceu para Jesus. E ele falou, olha, você está com fome? Eu estou, né? Você está com fome? Transforma essa pedra em pão. E Jesus, conhecendo a palavra, falou, nem só de pão viverá o homem. E Satanás, vendo que Jesus falou da palavra, assim como Eva falou aquilo que era só ela e Deus, a palavra que Deus tinha dito, e Satanás conseguiu persuadir ela, assim também Satanás, vendo que Jesus falou da palavra, foi usar a palavra para persuadir Jesus a abandonar. E aí Satanás falou, olha, pula daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem seus caminhos. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás usou a sua sagacidade, a sua malandragem, a sua astúcia,
levou Jesus a um lugar e falou, olha, todo esse mundo aqui, toda essa riqueza, toda essa glória, toda essa majestade, eu te darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus olhou para ele e falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Ou seja, Jesus estava alicerçado na palavra, Jesus tinha raiz, conhecia a palavra. E a palavra, uma vez que é conhecida, nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O inimigo não encontrou espaço. Adão e Eva estavam no jardim de Deus e pecaram e desagradaram. Jesus estava no deserto, com fome, com sede, passando privação e agradou a Deus e obedeceu e foi fiel. Então nós vemos que não é o ambiente, mas que é quando que nosso coração está disposto a obedecer e a crer que aquilo que Deus falou é a verdade. Então a nossa condição era de morte. Jesus ele veio e pagou o preço por nós. E assim que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele nos deu a escolha. Agora nós podemos escolher querer a Deus, querer seguir Jesus ou querer continuar sendo um velho homem, sendo inimigo de Deus. Nós temos a escolha. Jesus ele creditou, Jesus ele depositou na nossa conta o perdão de Deus, para que nós possamos reconhecer a Jesus como Salvador, aceitar o perdão de Deus e ter a Deus, e ter um relacionamento com Deus, ter uma vida com Deus. E Jesus, quando morreu, ele depositou na nossa conta, está lá, está depositado em toda a humanidade. Mas como que eu faço para acessar esse perdão? Eu preciso crer em Jesus, crer em Deus, crer no Espírito Santo, crer na salvação. Eu preciso crer em Jesus, que ele morreu pelos meus pecados e que ele depositou, ele transferiu para mim o direito de salvação e que eu posso assim acessar. Então se eu creio em Jesus, a partir daí começa o casamento. É como se fosse um casamento. Estamos na igreja aqui agora, o pastor está pregando, eu levanto a mão e falo, pastor, eu quero aceitar Jesus. Então eu vou lá, assim como no casamento, eu falo para o juiz que eu aceito, para Jesus a mesma coisa. O pastor vai perguntar, você crê? Eu falo, eu creio. Então fala assim comigo, eu aceito a Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha alma, perdoa os meus pecados, sara todas as minhas feridas, escreve meu nome no livro da vida, porque eu te aceito. Nesse momento, é depositado, é creditado na sua conta o perdão. E a partir daí começa uma nova vida. Que nova vida é essa? Você se torna como criança, porque agora você tem que aprender tudo de novo, de como é viver. Só que dessa vez não segundo o mundo, segundo seus pais te ensinaram, mas segundo o que Deus fala que nós temos que viver. Então é como criança, você vai errar, você vai cair, você vai se levantar, mas você vai permanecer firme, buscando sempre Deus ajuda, a palavra, pedindo direção ao pastor, à pastora, aos irmãos que são mais velhos que você, e vai caminhando. Por quê? Os que perseverar firme, até o fim será salvo. E será que nós precisamos da salvação? Será que eu sou um cara bom, não faço mal para ninguém, isso não é suficiente? Isso não é suficiente. Porque aqui na palavra em Efésios 2 vai estar escrito, Efésios 2,7, se eu não me engano, vai estar escrito, vós sois salvos pela graça. E isso não é um dom vosso, é um dom de Deus. E não é por meio de obra, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, ou seja, não é eu fazendo caridade, eu ajudando as pessoas que eu vou ser salvo, não. Isso é consequência. O fato de eu ser salvo, manifesto isso. Eu ajudo as pessoas, eu falo de Jesus, eu ajudo o meu próximo. Por quê? Porque eu sou salvo. E, consequentemente, por ser salvo, transbordo de alegria, de paz, de felicidade, de contentamento, eu ajudo, eu faço, eu auxilio. Agora, eu fazer isso para tentar ser salvo é impossível. Por quê? Porque a salvação, enquanto não aceitarmos o perdão de Deus, ainda somos inimigos dele de lá do passado. Agora, quando aceitamos a Cristo, recebemos o perdão e temos acesso a viver uma vida de relacionamento com Deus. Amém? Então, que nós possamos guardar essa palavra, e esse é a aula 2, discipulado, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarda, que faça resplandecer o rosto dele sobre nós, tenha de misericórdia de nós e nos dê a paz. Deus abençoe.